Eu te convido a abrir sua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, para meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. E você que nos acompanha aí na sua casa, seja agora ao vivo ou em outro momento, que Deus te abençoe também. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, Levítico capítulo 23, nós vamos ler os versículos 9 a 14. Eu só quero lembrar que Levítico 23 é um capítulo especial, porque nesse capítulo, claro, em outros momentos também Deus vai explicar e explicitar as festas dele, mas aqui em Levítico 23, Deus usa Moisés para dar ao povo pelo menos 7 festas muito especiais: a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, festa que você já ouviu falar, a festa das trombetas. Quando nós chegamos na festa das trombetas, tem cada coisa maravilhosa: o dia da expiação e a festa do tabernáculo. 7 festas, eu já ia fazer assim, né? 7 festas, cada festa dessa, para o povo se ajuntar, se alegrar, a não ser o dia da expiação, que era um dia para o povo jejuar e se quebrantar, mas essas festas eram para o povo celebrar, se alegrar, para lembrar que estar diante de Deus não é motivo de tristeza, cara fechada, mas é de celebração, porque nós entramos pela graça na presença do Altíssimo. Semana passada, nós vimos as primeiras 2 festas, vocês se lembram? A festa da Páscoa e dos pães asmos, versículos 4 até o versículo 8. A festa da Páscoa, em que o cordeiro foi morto, para que a casa que tivesse a marca do sangue, naquela casa, a morte não entrasse. E o anjo passasse por cima. E ali haveria a bênção do Senhor, e naquelas casas no Egito que não houvesse sangue, não houvesse essa marca, morte, juízo, julgamento. Vimos junto com a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, por 7 dias. No primeiro dia e no 7º dia, era um dia de descanso, eles não iriam trabalhar, mas eles iriam comer pão sem fermento, um símbolo de santidade, de vida com Deus. Então você tinha a festa da Páscoa, em que o sangue de um cordeiro inocente nos salvava. E no dia seguinte, durante 7 dias, a festa dos pães asmos, símbolo de santidade. Percebe? Primeiro salvação, depois santidade, graça, depois um dia a dia com Deus, e não o contrário: eu preciso ser santo para ir para o céu, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, primeiro o cordeiro é morto por mim, e depois eu tenho essa vida de santidade por ele, junto com ele. E hoje nós vamos ver a terceira festa, festa das primícias. Vamos ler então Levítico 23, 9 a 14, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado,
nem espigas verdes, até ao dia em que o trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos ilumina nesse instante, que Teu Espírito nos abra o entendimento para a Tua palavra e para as lições que encontramos aqui na Bíblia, carta do Senhor para nós. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém e amém. A festa das primícias. E se eu pudesse definir a festa das primícias como para chamar a nossa atenção, o título é A Festa das Primícias, a ressurreição dos filhos de Deus. Festa das primícias, ressurreição dos filhos de Deus. E o que é que tem a ver essa festa? A gente lê uns termos diferentes aqui, né? Muito longe do nosso dia a dia, mas o que tem a ver essa festa com a nossa ressurreição? Com ressurreição, é o que nós vamos ver nessa noite. E a festa das primícias, ela acontecia em que dia? Você pode ver o texto aí. A festa das primícias acontecia no domingo, após o sábado de Páscoa. Lembra? Você tinha Páscoa. No dia seguinte da Páscoa, 7 dias de pães asmos. E quando acabava então, no domingo seguinte ao sábado de Páscoa, você tinha a festa das primícias. Seria esse início da colheita. Colheita do quê? Do trigo? Não. Do milho? Não. Colheita da cevada. Para você não esquecer, colheita da cevada. E nesse domingo de celebração e de festa das primícias, o sacerdote tomava os primeiros frutos e melhores feixes da lavoura de cevada e movia em oferta diante do Senhor. Em Êxodo 23:19, você vai encontrar que as primícias do fruto da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Um molho de grãos novos era trazido ao sacerdote, que o levantava ao céu, movendo-o de um lado para o outro diante do Senhor, Deus de toda a terra. Era um ato de gratidão pela misericórdia divina para com eles, por terem campos cheios de grãos. O povo não comia, versículo 14 aí, não podia comer nada dessa lavoura, nada dessa colheita. Então o que acontecia? Imagina, passou a Páscoa, passou a semana, chegou o domingo, festa das primícias. Eu então, chefe da minha casa, chefe da minha família, olhava para a minha lavoura de cevada, e então eu pegava, versículo de número 10, né? Ao entrardes na terra, cegardes a sua messe. Cegardes aqui é pegar uma foice e ir lá no campo de cevada e cortar a cevada que eu estou colhendo e fazer um molho no meu braço. E eu deveria olhar para a plantação. Qual é? Onde está mais cheio de fruto, aonde é mais graúdo, e ali cortar isso e fazer um feixe, um molho na minha mão. Para fazer o quê? Não era para fazer pão, não era para fazer nada a não ser amarrar aquilo, levar ao sacerdote, falar: sacerdote, está aqui a minha oferta, a oferta as minhas primícias, o primeiro fruto. O sacerdote então pegava aquele molho, e diz aqui, ele movia diante do Senhor. Ele então pegava aquele molho, o sacerdote, e ele balançava para cima e para baixo, e para o lado direito e para o lado esquerdo. Literalmente, ele movia assim diante do Senhor, num sinal de que Deus, essa família, trouxe para o Senhor o primeiro fruto, o grão mais bonito. E o povo então, ele não comia dessa lavoura. Antes de levar um feixe, entregar o sacerdote,
o sacerdote na frente do altar mover diante do Senhor. Era um ato de culto, de adoração, de dizer: Deus, tudo isso é teu. E a primeira parte eu entrego ao Senhor. O povo então fazia isso e era uma festa das primícias. E como Deus e Israel iriam festejar, essa festa teria depois alimentos. Primeiro, quem que era servido, irmãos? Numa festa que eu vou e Deus vai, quem que é servido primeiro? Claro que é Deus. Por isso que dessa lavoura nova, ninguém podia fazer um pãozinho dela. Não, vou fazer um pão aqui para mim. Não. O que eu comia? Era sinal de bênção, que ao fazer a lavoura nova, o meu celeiro ainda tivesse cheio de quê? Da lavoura passada. Era a expectativa, era a bênção. Tanto é que tem bênçãos que vai dizer assim na lei de Moisés, né? Vou abençoar e vocês vão ter que tirar a lavoura, a colheita antiga guardada para colocar a nova, porque vai haver fartura. Deus então e Israel iriam festejar juntos, e convinha que o primeiro a ser servido então fosse Deus. A oferta dessas primícias era uma forma de santificar toda a colheita, e lhes garantia, por causa da obediência, de entregar a Deus o primeiro feixe da lavoura, um bom aproveitamento de todo o produto colhido. Em outras palavras, Deus, eu vim aqui te agradecer a colheita. Eu ainda não colhi. Eu ainda não sei quantos sacos por hectare. Porque qual é a nossa tendência hoje? Eu recebo, faço as contas, obrigado, Senhor. Mas qual que é o princípio aqui? Eu não recebi ainda. Eu não colhi ainda. Não sei quanto vai dar. Mas a primeira oferta já é do Senhor. É um ato não só de culto, de adoração, mas de fé. A gente aqui, a família judia, ela já entrava em gratidão diante do Senhor. Era um sinal de bênção se alimentar então da colheita anterior, enquanto a nova era feita. Se o povo obedecesse a Deus, começaria uma nova colheita com os celeiros cheios. Eu não sei ainda, Senhor, quanto essa lavoura aqui vai dar por hectare, mas o Senhor me sustentou até aqui, vai sustentar daqui para frente também. Em Levítico 23, no versículo 12, você pode olhar aí, é dito que no dia em que o molho era movido, que o sacerdote pegava esse molho e movia diante do Senhor, também era oferecido o quê? Um cordeiro de 1 ano. Você pode ver, no dia que apresentava um feixe, também apresentava o cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto. Toda vez que você vê assim, uma oferta de holocausto, quer dizer que todo animal seria queimado ao Senhor, todo completo. Há uma parte para mim, não, o holocausto é uma oferta inteiramente queimada ao Senhor, uma oferta sacrificada. Esse holocausto significava dedicação total, consagração total do povo para Deus. No versículo 13, além do feixe movido diante do Senhor, além do cordeiro de 1 ano que era completamente queimado, também você vai ver no versículo 13 que havia aí uma oferta de manjar, 2 dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite. Aí complicou, né? Um monte de coisa. O que você quer dizer? Eles pegavam 4 quilos de manjar. Quando a gente pensa em manjar hoje, você pensa em quê? Vamos comer um manjar. O que é? É um doce, né? Manjar aqui, o nome primário significa alimento. Manjar é alimento. Então, uma oferta de manjar. Eles pegavam 4 quilos de alimento, feito ali com a própria cevada, e faziam com esses 4 quilos uma efa de flor de farinha. Eles pegavam os melhores grãos, moía,
triturava e fazia uma farinha fina de um cereal de qualidade. Para fazer o quê? Para também, com azeite, entregar ao Senhor. E parte disso seria queimado ao Senhor. Dessa oferta, então, 4 quilos dessa farinha moída dos melhores grãos era queimada como memorial ao Senhor. Um restante era tirado, destinado ao sustento dos sacerdotes. Então, ele trazia um feixe que era movido, balançado lá. Depois, também um cordeiro. Também 4 quilos de uma farinha fina, feito com aquele fruto. Uma parte queimada e uma parte era entregue para o sacerdote usar na sua casa com sua família. E por fim, também vai dizer ali que era também uma libação de vinho, quarta parte de um hin. Quarta parte de um hin significa 1 litro. Então, junto com isso, eles pegavam 1 litro de vinho e derramavam em cima do altar. Libação era derramado em cima do altar e caía no chão. Senhor, eu estou devolvendo aqui. Diferente do manjar, o vinho era completamente derramado no santuário. Era uma entrega completa que não podia ser recuperado. Isso lembrava o povo que os elementos fundamentais da sua alimentação, pão e vinho, eram sempre dados por Deus. Eu posso devolver o feixe, eu posso oferecer 4 quilos dessa farinha de melhor qualidade, eu vou derramar 1 litro aqui de vinho sobre o altar, como símbolo de que o Senhor me dá tudo, e isso agora é um pequeno ato de culto ao Senhor. O Salmo 104, versículo 13 a 15 diz: da tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das tuas obras, fazes crescer erva para os animais e a verdura para uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento, o vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Quando na festa das primícias, nesse domingo, primeiro dia da semana tão especial, o povo oferecia isso tudo, era para dizer: Senhor, a minha lavoura está lá, eu não comi nada de lá ainda, mas tudo que eu peguei primeiro aqui, eu entrego ao Senhor. E para se fazer essa fina flor de farinha, né? essa farinha fina, os grãos eles eram triturados, esmagados e depois moídos para ficarem bem fininhos. E lembra na Bíblia um outro texto que fala de moído? Isaías 53, versículo 5 e o versículo 10 diz assim: transpassado foi o Messias, né? Transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 10: e o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A festa das primícias, todos esses rituais apontam para Jesus. Quem é mais fino, mais nobre que o próprio Senhor Jesus, entregue e moído por você e moído por mim lá na cruz? O que são 4 quilos de farinha moídos bem fininhos, comparado com o Rei da Glória moído na cruz para salvar a minha vida. Assim, Jesus, ao vir ao mundo,
Infelizmente, os judeus olharam para ele e não receberam. Não o fizeram por ignorância, mas por incredulidade, por maldade. Era para eles olharem para a Bíblia e quando verem Jesus e quando virem o Messias, eram para crer nele. Mas eles viram o Messias e ficaram descrentes. Com tantos sinais, tanta coisa na lei, apontando para o Senhor Jesus. Queridos irmãos, Jesus é o fim da lei, Jesus é o cumprimento da lei, é o cumprimento das profecias. Tudo estava na frente dos judeus ali quando Jesus estava aqui na terra, mas eles não o viram. Tinham olhos, mas não viram, tinham ouvidos, mas não ouviram. Oremos para que Deus nunca permita que isso aconteça com a gente, não é? Ter a Bíblia na mão e não ver Jesus, ter a Bíblia na mão e não ouvir Jesus. Misericórdia. Que a gente se aproprie da palavra de Deus, e aqui eu posso usar a palavra sem medo, que a gente tome posse da palavra de Deus, para recebermos o Senhor Jesus, o Senhor da glória. Mas a festa das primícias tem mais coisa aí. Ela é sombra e tipo do que viria, pois Cristo é o que? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, vai falar que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Dá para colocar para a gente aí? 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele que? A primícia dos que dormem. Isaías capítulo 4, versículo 2 diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Ou seja, Cristo então é revelado. Jesus Cristo mesmo comparou o seu sepultamento e a sua morte, queridos irmãos, a uma semente que morre. Quando se planta uma semente, a semente morre na terra, mas ela morre e ressuscita, sendo uma nova planta. Assim também, Cristo, lá em João capítulo 12, versículo 23, diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Você pega uma semente, joga no chão e fica lá, não acontece nada. Mas se esse grão na terra morrer, produz muito fruto, porque ele vai brotar, ele vai ressuscitar, ele vai germinar. O paralelo então que Jesus faz aqui é um paralelo maravilhoso. Uma semente semeada morre e ressuscita, frutificando, produzindo muito mais. E produzindo de quê? De si mesmo. Jesus sabia que a sua morte e ressurreição resgataria um povo inumerável. João até vê lá em Apocalipse 7, viu uma multidão que ninguém podia enumerar. Jesus sabia que com sua morte um povo seria salvo e que no fim todos esses salvos iriam ressuscitar e irão ressuscitar iguais ao Senhor Jesus. Paulo então viu a ressurreição de Cristo como a primeira colheita dos grãos feitas por Deus, que um dia fará o mesmo conosco. Em outras palavras, Paulo diz assim: Cristo é a primícia dos que dormem. Quando Cristo ressuscitou, Ele não ressuscitou com um corpo glorificado, Ele não morreu para voltar. Quando ele nasce, quando ele ressuscita como um fruto novo, de uma qualidade tão especial. E Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 11, o seguinte: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Em outras palavras, irmãos, pensa assim comigo. Jesus Cristo é essa semente plantada por Deus, que morre, é colocada na terra. Mas quando ele ressuscita com um corpo o quê? Glorificado, com um corpo transformado. E Paulo então vai dizer que o Espírito de Deus, que operou em Jesus, para Jesus ressuscitar desse jeito, opera naqueles que nasceram em Jesus, que somos nós, porque um dia nós vamos ressuscitar pelo mesmo poder do Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus. Cristo então, queridos irmãos, ele não é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro fruto, e o restante é da mesma qualidade. Em outras palavras, na festa das primícias, o pai de família, eu tenho que levar um feixe para o sacerdote apresentar a Deus, né? Então ele olhava assim, qual que é o melhor grão? Qual que é o mais graúdo? E ele pegava o mais bonito e levava. Qual era a oração dele? Qual era a oração dele? Senhor, amanhã eu vou começar a colheita. Eu quero que o restante esteja como? Igualzinho esses frutos que eu dei para o Senhor. Jesus Cristo é a primícia. Ele é o primeiro. Ressuscitou em glória. Corpo majestoso que entra no céu. E todos aqueles que creem nele no último dia vão ressuscitar pelo poder do Espírito para serem uma colheita igual à primícia, igual ao primeiro fruto. A festa das primícias era para que, quando Jesus dissesse, eu vou morrer e vou ressuscitar e virei e vou buscar, era para os judeus pensarem assim: Jesus é o primeiro fruto e o restante da colheita sou eu. Queridos irmãos, Jesus é o primeiro fruto e o restante da colheita somos nós. E por causa da bênção de Deus, ressuscitaremos com a mesma qualidade, com a mesma glória, com o mesmo corpo de Cristo. Pastor, eu não mereço. Eu sei que você não merece, e nem eu. Mas lembra que na Páscoa o Cordeiro morre sem que ninguém mereça que o Cordeiro morra por eles? Assim também Cristo, porque cremos nele, ele é a garantia de que ele é o primeiro fruto, e quando Deus vier para colher os seus, a sua lavoura, eu e você seremos colhidos numa espécie de fruto igual ao corpo glorificado do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Percebe que coisa maravilhosa? Que coisa gloriosa! Cristo é o primeiro fruto da colheita de Deus, e nós somos o restante da mesma natureza, da mesma qualidade, e uma colheita pequena ou grande, irmãos? A colheita de Deus é pequenininha ou abundante? Ah, pastor, eu olho para o mundo, parece que o povo de Deus é tão fraquinho, né? Parece que o povo de Deus é tão pequenininho. E eu lembro novamente João dizendo: vi uma multidão no céu que ninguém podia enumerar, de cada tribo, povo, língua, nação, de cada família, de cada etnia nesse planeta, de cada tribo que você nem sabe que existe. Eu destaco então 3 verdades nesse ponto aqui. Primeira verdade, sobre esse primeiro fruto que era levado para o sacerdote, na expectativa de que o restante da colheita seria igual. Primeira verdade que eu destaco aqui: Deus aceitava um feixe apenas no lugar da colheita inteira. Deus tinha direito de pedir, eu quero tudo? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ele pedia um molho, o que o lavrador conseguia levar no braço.
no lugar da colheita inteira. Significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo como se fosse o nosso sacrifício. Deus aceitou a oferta de Jesus como se fosse a nossa oferta. Deus aceitou o Senhor Jesus, santo, imaculado, sem erro, sem nódoa, sem pecado, assim como Ele aceita cada um de nós, porque a lavoura inteira, no final das contas, pertence ao Senhor. Então Deus aceita um feixe no lugar de toda a colheita, assim como Ele aceitou o Senhor Jesus. Nós somos aceitos em Jesus. Depois você pode ler em casa Efésios 1, vai dizer: nele, estamos nele, Ele nos salvou, por meio dele o Espírito Santo veio, é tudo pelo Senhor Jesus. Segunda verdade, o feixe correspondia à colheita. Ou seja, no primeiro, se Deus aceitava um feixe como se fosse a colheita inteira, a segunda verdade é que Deus aceitava o feixe correspondente à colheita. Era a colheita da cevada. Podia levar milho? O que você acha? Claro que não. Podia levar trigo? Não, Senhor, eu não vou, assim, só está pedindo um feixe, mas eu vou levar um caminhão de trigo. Eu não pedi trigo nessa festa. Os sacerdotes não moviam milho ou trigo representando a colheita da cevada, mas apenas a própria cevada. Como a primícia da colheita, Jesus ressuscitou com o mesmo corpo glorificado que o seu povo terá quando ressuscitarmos dos mortos. 1 Coríntios 15, 49 ensina: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celeste. Em outras palavras, eu nasci carregando o pecado de quem? De Adão. Mas eu vou entrar na vida celeste carregando qual vida, qual corpo? O do Senhor Jesus. Eu nasci carregando um corpo terreno. Mas o novo nascimento envolve carregar a imagem do que é celestial. Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Bonito, né? Vai transformar esse corpo para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas, quando Cristo vier. Ah, mas nessa colheita aí eu sou um grãozinho tão feinho, cheio de... Eu nem sei falar como é que fala, Guilherme, broca, eu nem sei que os bichos que dá. Não. Quando o Senhor Jesus vier com os seus anjos e fizer a colheita final, você e eu seremos colhidos como frutos perfeitos. Porque é o primeiro fruto que é Jesus, que me representa. E é por causa dele que Deus vai me transformar para ser igual ao Senhor Jesus. Terceira verdade. A primeira, Deus aceita um feixe no lugar da colheita toda. Segunda, o feixe tinha que responder à colheita. Se a cevada não podia levar trigo. Assim como Jesus é, nós seremos. Mas terceira verdade, o fato deste ritual ocorrer no domingo, dia do Senhor, ele é significativo. Por quê? Por que a festa das primícias, ser no domingo, é significativo? Jesus ressuscitou em que dia, irmãos? No domingo. O Salmo 118, versículo 22,
descreve a vitória de Cristo nesse dia com palavras lindas. Olha só, Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, a pedra que é Jesus foi rejeitada em que dia da semana? Qual foi o dia do ápice da ressurreição, da rejeição do Senhor Jesus? Sexta-feira. Foi ou não foi? Mas no domingo, essa pedra foi posta como pedra angular. Os homens rejeitaram Jesus, mas Deus Pai aprovou Jesus. E por isso, este é o dia da ressurreição. Qual é o dia que devemos nos regozijar e lembrar? Às vezes você manda no versículo aí, né? Este dia que o Senhor fez, regozijemo-nos nele. Que dia? Hoje. Funciona, mas o versículo está falando do dia que Jesus ressuscitou. Este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da nossa maior alegria. Não é no seu aniversário não, viu? O dia da sua maior alegria não é o dia que você casou também não, nem que seu filho nasceu, nem seu netinho ou netinha. O dia da maior alegria para nós é esse dia aqui. É o dia que Jesus ressuscitou. Nele alegremos-nos, porque esse dia o Senhor fez para nós. A pedra rejeitada na sexta-feira foi posta como pedra angular no domingo, na manhã de domingo. E o Senhor fez isso para a alegria de cada um de nós. Um teólogo holandês, Gerhard van Groningen, ele escreveu certa vez o seguinte: os israelitas, quando levavam as primícias e parte das suas últimas colheitas, refletiam algo dos privilégios de participarem de um imperfeito temporal, porém simbólico jardim do Éden, a ser completamente restaurado, realizado e desfrutado quando a consumação for levada a cabo. Em outras palavras, quando o judeu pegava aquele feixe e levava para o sacerdote, era algo tão pequeno, mas um símbolo tão grande da colheita que Deus fará no último dia, por causa do primeiro fruto, por causa da primícia, que é o Senhor Jesus. A festa das primícias, em seus elementos, percebe? Aponta para o Senhor Jesus. E eu quero concluir nessa meditação, nesse estudo, nesse texto das primícias, falando de primícias, confiança e esperança. Diante de tudo isso que eu li aqui, inclusive o 14 vai dizer que era uma estatuto perpétuo. Se o judeu estivesse morando em Canaã fora, tinha que fazer a festa das primícias, né? Diante de tudo isso, o Espírito Santo nos faz duas perguntas, que no fundo são uma só. Eu vou fazer para você e faço para mim. Quem tem sido servido primeiro em nossa vida e em quem temos depositado nossa esperança? Quando você pensa em trabalhar e ter o seu salário, e ter o seu sustento, cuidar da sua casa, você lembra de Deus antes? Quando você forma a sua família, você lembra de Deus antes? Ou é só depois da colheita? Percebe? Deus era cultuado antes da colheita começar. Era um culto de gratidão antes mesmo dos judeus colherem a cevada. Quem é o primeiro a ser servido com a sua vida? Você mesmo ou Deus?
Os israelitas não tocavam no pão novo enquanto Deus não recebesse o seu molho primeiro. Isso nos ensina que a nossa gratidão não deve ser o resto. A nossa gratidão não deve ser o que sobra. A nossa gratidão deve ser a flor do que recebemos, a parte mais fina, a parte mais nobre. Honrar a Deus com as nossas primícias, nossa renda, nosso tempo, nossos dons. Fazer isso não pode ser um peso, mas uma garantia. Deus, olha, eu sou tão inteligente, mas a minha inteligência não vai ser usada lá no meu trabalho no supermercado. O melhor da minha inteligência eu quero usar para servir o Senhor. Eu sou tão inteligente, eu sou um grande comunicador, mas o melhor da minha comunicação eu quero usar para o Senhor primeiro. Eu sou um grande professor, uma grande professora, engenheiro, médico, pedreiro, o que for, mas o meu primeiro uso da minha vida é para o Senhor. A gente faz isso? Ou se sobrar, a gente leva um feixe para Deus? Se sobrar, a gente leva um molhozinho para Deus? E quero falar de confiança e esperança para encerrar. Se você está ansioso com o amanhã, preocupado com o amanhã, olhe para Jesus. Olhe para Cristo, que é a primícia dos que dormem. Se o primeiro fruto já foi colhido, se o primeiro fruto já foi glorificado, se o primeiro fruto já foi recebido por Deus, o restante da colheita, que é você e sou eu, certamente será aceito por Deus. Então, por que da nossa ansiedade com o dia de amanhã? Por que do nosso desespero? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não vai me guardar? Será que Deus não vai me proteger? Será que Deus não vai abrir a porta? Ele já recebeu o primeiro fruto e aceitou. Sinal de que aceita você e a mim como um restante dessa colheita, da mesma qualidade que o Senhor Jesus. Se o primeiro fruto já foi colhido, glorificado e aceito, a nossa colheita, o nosso recebimento é certo diante do Senhor. Quando enfrentamos a fraqueza deste corpo de humilhação, lembremos que somos da mesma natureza do primeiro feixe movido diante de Deus. Quando você pensar, eu sou tão fraco, e é verdade, sou tão pecador, é verdade, mas por causa de Jesus, Deus olha para você e vê você da mesma qualidade que o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se essa verdade não tirar um amém de nós, qual vai tirar? Saber que Deus olha para você, e porque você crê em Jesus, Ele vê você como vê Jesus. Se isso não alegrar o nosso coração, o que mais vai alegrar? Deus pede o primeiro feixe na nossa vida. Por quê? Porque o primeiro feixe que Ele tinha, o principal, o mais graúdo, o mais bonito, o mais valioso, Ele já entregou por você e por mim. Vivamos, portanto, irmãos e irmãs, não para este mundo que passa, mas como cidadãos da pátria celestial, honrando ao Senhor com o que temos de melhor, aguardando o dia em que o renovo do Senhor nos colherá. Para quê? Olha como a linguagem bíblica é, né? No último dia, Deus vai nos colher, para nos levar para onde? Para as bodas do Cordeiro, grande festa de primícias diante do Senhor. A festa das primícias é para você e eu esperarmos a volta de Jesus, porque assim como Ele é, nós o veremos, porque assim como Ele é, nós seremos. 1 João 3, versículo 2. Vamos orar? Feche seus olhos. E a minha pergunta para você nessa noite, ela é bem óbvia, bem clara e objetiva e simples. Deus deu o melhor dele, que é Jesus, para nos salvar.
E agora que somos salvos, temos consagrado o melhor da nossa vida para Ele, o melhor tempo, o melhor talento, o melhor dom, meus melhores pensamentos, meus melhores esforços. Talvez você tenha ficado preocupado, pensando que a vida está difícil demais. Eu sei que está. Mas espere, Jesus vai voltar para colher você como uma lavoura bela, perfeita, bons frutos, iguais ao primeiro fruto que é o próprio Senhor Jesus. Que isso console o seu e o meu coração.